Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Meu irmão, minha irmã, fato é que estamos em guerra. Fato é que estamos em uma guerra, mas não é qualquer guerra. Estamos em uma guerra espiritual, ela é invisível e nós temos que combater, porque nós somos soldados de Cristo, e um soldado que é soldado bom, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Meu irmão, eu nunca vi um soldado ir para uma guerra despreparado. Eu nunca vi um soldado ir para a guerra sem as suas ferramentas, sem a sua vestimenta, sem o seu calçado, sem a sua arma. Então nós, como bons soldados de Cristo, precisamos estar preparados, porque, irmãos, a palavra já revelou que vai haver ciladas do diabo, que vai haver astutas ciladas do diabo. Também a palavra revelou que vai haver o dia mau, e a palavra nos adverte para que nós possamos fazer uso de toda a armadura de Deus. Versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra diz, a palavra nos revela que o diabo vai nos atacar, que vai haver astutas ciladas, e que para que eu e você possa resistir, como está em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para que eu e você possa resistir, nós precisamos fazer uso, estar utilizando toda a armadura de Deus. Mas é toda a armadura de Deus, sem faltar nada. Nós precisamos utilizar, fazer uso das estratégias que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos entregou. Então, irmãos, a prova é que o Senhor Jesus Cristo nos deixou um exemplo lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi, após ser batizado ali no Rio Jordão por João Batista, ele foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas ali nós vemos o exemplo do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não usou de poder nenhum, mas ele usou do poder da palavra, porque ele venceu pela palavra, nos deixando o exemplo que eu e você temos que estar fazendo uso, vivenciando a palavra, para que nós possamos também ser vencedor, Porque aqueles que ouvem e praticam as palavras dele, ele compara como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e a rocha que não se abala é Jesus Cristo. Para que nós possamos estar firmados na rocha que não se abala, precisamos ouvir, mas praticar a palavra dele, amém? Então no versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Temos uma luta, temos um combate, estamos em guerra, mas nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que lutar contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu irmão, nós precisamos lutar com toda a armadura de Deus. Temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque não é brincadeira, é uma guerra, ela é real, o mundo espiritual é real, e a prova disso é que muitos têm parado na caminhada, porque não têm dado crédito à palavra de Deus. Como o próprio Isaías começa dizendo, lá em Isaías 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Infelizmente hoje muitos estão dando crédito a tanta coisa, a filosofias, a coach, aos coaches da vida, as mensagens de confissão positiva, mas tem deixado de lado a palavra de Deus, tem deixado de lado a palavra do Senhor, o Evangelho, as boas novas, a palavra que liberta, a palavra que choca conosco, mas que nos transforma. E ela tem sido deixada de lado, porque o povo tem buscado ouvir as coisas que lhe agradam. E a palavra de Deus, ela vai de encontro
conosco, mas ela vai ferindo. Sabe por quê? Porque aquilo que não nos fere não nos cura, né? Então ele nos fere, mas ele mesmo passa o azeite, ele traz a cura, ele é a cura, ele é o alívio, mas cabe a mim e a você buscá-lo e também está revestido de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque no versículo 13 diz: portanto, tomai toda, não é algumas das armaduras, é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. A palavra já revelou aqui que vai haver as astutas ciladas do diabo. A palavra agora no versículo 13 revela que vai haver o dia mal. É por isso, meu querido, minha querida, que nós precisamos estar revestido de toda a palavra de Deus. É por isso que nós devemos estar com a nossa vida no altar, em oração, meditando na palavra, porque quando o dia mal chegar, nós vamos passar. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco, e quando Jesus está, pode até se levantar a tempestade, porque lá no mar, quando os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, a tempestade veio, a tempestade se levantou, a tempestade não deixou de se levantar porque Jesus estava no barco. Pelo contrário, ela se levantou, né? Se levantou para mostrar aos discípulos e para nos ensinar como um exemplo hoje, que mesmo Jesus estando no barco, pode vir a tempestade, mas a diferença de Jesus estar no barco é que eu e você tem a atitude de clamar a Ele, de chamar por Ele, de pedir a Ele que cesse as tempestades. Então, quando nós chamamos a Cristo, clamamos a Ele, vamos aos pés dele, que é o melhor lugar de estarmos, então Ele resolve a nossa causa, Ele cessa a tempestade, Ele desfaz as muralhas, Ele derruba as barreiras, Ele resolve a nossa causa, Ele provê na nossa vida, porque Ele é Deus e para Ele não há impossível. Lucas 1,37, para Deus não há impossível. Então o Filho de Deus, Ele vem e resolve a nossa causa quando nós de fato depositamos a nossa confiança nele. Então a palavra no versículo 13 diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós precisamos ficar firmes, nós precisamos estar firmados na rocha que não se abala, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, pois, seja dada a Ele, hoje e sempre. Fique com essa rápida meditação. Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.